Oi, gente. Eu sou a Pro Letícia Navarro e juntos vamos conhecer e aprender matemática. Hoje é a vez da equação do segundo grau. A equação do segundo grau é uma grande ferramenta para resolver diversos exercícios. Então, se você está fazendo um exercício de logaritmo, de exponencial ou de geometria, aí chega lá no final numa equação do segundo grau. Aí você já sabe como resolver. Então, hoje eu vou ensinar uma grande ferramenta para vocês. Vamos lá? Essa ferramenta é sempre bom ficar com ela guardadinha no bolso aí para vocês poderem resolver, tá bom? Então, vamos lá. Vou diminuir aqui um pouquinho, vou ficar aqui no cantinho. E bora lá. Então, a equação do segundo grau, ela tem o seguinte formato, ó, a seguinte carinha dela. Então, eu tenho lá, a gente vai ver o ax quadrado, né? Mais bx mais c igual a zero. Como é uma equação, aqui a gente não está falando de função, a gente vai igualar sempre ela igual a zero para poder resolver. Então, para a gente poder aplicar aqui a ferramenta, né, de resolução, ela tem que estar obrigatoriamente igualada a zero, tá bom? E aí, uma característica importante é que para você identificar se a equação é ou não do segundo grau, o meu x, ó, ele tem que estar elevado ao quadrado, elevado à segunda potência aí, tá? Aí, se tiver elevado à terceira, aí já não é mais equação do segundo grau. Aí, o método de resolução já não é mais igual vou mostrar aqui para vocês. Aí, vocês têm que usar outro método que a gente vai ver mais para frente, que é o de polinômio. Então, se for de terceiro grau, vai estar elevado a 3. Se for de quarto grau, elevado a quarto e assim por diante, tá bom? Então, aqui, esse A, esse B e esse C pode ser qualquer valor aí no conjunto dos números reais. O A, ele só não pode ser zero, porque se for zero, 0 vezes x ao quadrado é zero. E aí não é mais uma equação do segundo grau, vai ser uma equação do primeiro grau. Beleza? Então, vamos ver alguns exemplos aqui. Bom, eu coloquei esses 3 exemplos aqui, inicialmente, para a gente verificar se é ou não uma equação do segundo grau. Então, essa primeira aqui, 5x mais 6, tem x elevado ao quadrado? Ó, não tem. O x aqui, ele está elevado a 1. Está escondido, mas ele está elevado a 1. Então, essa aqui, ó, não é uma equação do segundo grau. Aqui, eu tenho um x elevado ao quadrado, ó, eu tenho todos os membros, então ela é uma equação de segundo grau. E aí, ó, vamos lá identificar quem é o A, o B e o C, porque isso é super importante na hora de aplicar lá a regrinha de resolução. Então, o A, ele é sempre o número que acompanha o x ao quadrado. Aí você fala assim, ah, mas não tem nenhum número aqui. Tem sim, ele está escondido. Olha só, o 1, tá? Então, o A aqui, nessa equação do segundo grau, é igual a 1. Aí, o B, ó, é o menos 7, tá acompanhado do x. O B é sempre o número que acompanha o x elevado a 1, ó, tá? Então, o meu B aqui, ele é menos 7. E o C é o número que tá sozinho, quando eu falo sozinho, não tem nenhuma letra acompanhando ele, não tem nenhum x. Então, o meu C aqui, ó, é o 10. Beleza? Lembrando que o sinal sempre acompanha e o mais, tanto faz você colocar mais 10 aqui ou 10, que continua sendo positivo. Beleza? Aqui nesse outro exemplo, olha só, eu coloquei o A como 0. E a gente sabe que 0 vezes x ao quadrado, ó, isso aqui vai dar 0. Então, ficou uma equação, ó, de primeiro grau. Então, essa aqui também não é uma equação do segundo grau. Beleza? Vamos lá, continuando. Essa aqui, gente, olha só, x elevado à terceira, ó, também não é uma equação do segundo grau. Apesar de ter o x ao quadrado aqui, o que manda é o expoente maior. Então, aqui se tem um x elevado à terceira, quer dizer que é uma equação de terceiro grau. Então, não é uma equação de segundo. Essa aqui, ah, legal, ó, é uma equação de segundo grau, mas percebe que ela tá menorzinha? Que tá faltando um dos itens aqui dos membros, né? Tá faltando, quem será que tá faltando? O A, o B ou o C? Vamos ver. Ó, o A é sempre quem acompanha o x ao quadrado, então o A é 4, legal. O B é sempre quem acompanha o x,
Gente, olha, não tem o x elevado a 1 aqui, então o meu b, ó, ele é 0, tá? Então tá faltando o b. E o c é o número sozinho, que no caso aqui é menos 1. Tá, legal. É uma equação de segundo grau, só que é uma equação de segundo grau incompleta, tá? Essa aqui, que a gente viu aqui nessa primeira parte, nesse primeiro exemplo, ela é uma equação completa. Qual que é a diferença de completa e incompleta? Até é meio bobo, mas completa. Eu tenho A, eu tenho B e tenho C. Incompleta. Eu tenho A, obrigatoriamente eu tenho que ter o A, porque se eu não tiver o A, não é equação de segundo grau. E aí vai faltar o B ou o C. Nesse caso aqui, tá faltando o B, beleza? Aí, vamos lá. Ah, escrevi em cima aqui. Aí vai ficar, vou fazer aqui do lado. Esse último exemplo, ó. X ao quadrado menos 7x igual a 0, tá? Aí, olha só. Aqui, quem é o A? Bom, o A é quem acompanha o x ao quadrado. Vale 1. E aqui é uma equação de segundo grau, porque eu tenho x elevado ao quadrado. Beleza? O B é quem acompanha o x. Legal, ó. O B é menos 7. E o C? Tem algum número sozinho aqui? Não tem. Então, o C é 0. Então, aqui eu também tenho uma equação de segundo grau incompleta. Só que aqui, no caso, está faltando quem? O C. No outro exemplo que eu dei, estava faltando quem? O B. Beleza? Então, essa primeira parte é só para identificar quem é ou quem não é equação de segundo grau e como que a gente identifica os coeficientes aí no caso, né? Que é o A, o B e o C, que é super importante na hora da gente resolver aí os exercícios. Vamos lá, então, para o próximo. Aí, aqui no caso, agora a gente vai começar a resolver essas equações do segundo grau incompleta. Então, como que a gente resolve aí? Tá? Então, aqui, ó, resolução, né? A gente vai resolver agora das equações incompletas, tá? Então, equações incompletas. Então, hoje a gente vai ver só as incompletas. No próximo vídeo, eu vou ensinar para vocês como resolver as completas, beleza? Então, vamos lá. Olha só. X ao quadrado menos 16 igual a 0. Batendo o olho aqui, se você esqueceu, sempre coloca aqui no cantinho, ó, a equação completa. Ax ao quadrado mais bx mais c, só para você lembrar. Então, batendo o olho aqui, eu tenho x ao quadrado, né? Para ser equação de segundo grau, tenho que ter. Eu não tenho b, porque eu não tenho quem acompanha o x. Então, aqui, ó, falta o b, tá? E toda vez que falta o b, a gente vai ter um jeito especial de resolver. Então, se falta o b, o que eu vou fazer? Eu consigo isolar o x ao quadrado. O que é isolar? Deixar ele sozinho de um lado da equação. Então, esse menos 16 aqui, ó, eu consigo passar para cá mais. Então, olha só como que vai ficar. Vai ficar lá x ao quadrado igual a 16. Porque 0 mais 16 dá 16, já coloquei direto. Esse quadrado aqui, se eu passo para o outro lado, ele vira raiz quadrada. Então, olha só, vai ficar x igual a raiz quadrada de 16. E aí, gente, qual é a raiz quadrada de 16? Eu sei que muita gente vai falar assim, é 4. E realmente é 4. Só que eu não posso esquecer do menos 4. E isso é erro de vestibular. Às vezes, lá na alternativa, tá lá. Solução, 4, mais ou menos 4. E aí você vai lá e coloca direto no 4. E, na verdade, é mais ou menos 4. Por que é mais ou menos 4? Por que o negativo entra aqui também? Porque na hora que eu for substituir aqui, ó, a gente não precisa. Isso é só para vocês entenderem por que o menos 4 entra, tá? Se eu colocar o menos 4 aqui, ó, no x elevado ao quadrado, ó, menos 4 elevado ao quadrado. Bom, isso aqui é menos 4 vezes menos 4, potência, né? Menos com menos, mais 4 vezes 4, 16, ó, satisfaz a equação
como se eu coloco só o 4 positivo, né? Que é 4 vezes 4, que dá 16. Então, tanto o menos 4 quanto o 4 satisfazem essa equação. Então, aqui, ó, o meu conjunto solução, ele é menos 4 e mais 4. Beleza? Eu vou apagar essa parte aqui, tá? Só essa parte que eu fiz aqui, só para a gente entender o porquê que eu uso o menos 4 também. Isso é super importante, tá bom, gente? Então, vamos lá, continuando. Vai ficar ali em cima, eu vou colocar aqui do lado, tá? Então, aqui ficou lá, x, o segundo exemplo, x ao quadrado mais 1 igual a 0. Bom, aqui de novo, né, falta o b. Vocês vão perceber que eu tenho lá o x ao quadrado, né, aqui, equação de segundo grau. O b, que acompanha o x, eu não tenho, tenho mais 1. Beleza. Aí, olha só. Aqui, eu vou isolar o x ao quadrado. Então, o x ao quadrado vai ficar lá, x ao quadrado, né, igual a menos 1. Por que menos 1? Se tá mais, passa para o outro lado, menos. E olha só, potência vira raiz. Gente, qual que é a raiz quadrada de menos 1? Aí vocês vão falar assim para mim, é menos 1. Aí você vai vir aqui, ó, vai fazer a prova real, ó, menos 1 vezes menos 1, porque é menos 1 elevado ao quadrado, né, gente? Lembrando que o que é a raiz quadrada? É o número multiplicado por ele mesmo. E aí, isso dá o quê? Mais 1. Então, não pode ser menos 1. Pronto, então coloca menos 1 vezes mais 1. Não posso, porque raiz quadrada é o número multiplicado por ele mesmo. E o sinal conta. Então, menos 1 não é mais 1. Então, também, ó, não dá. E aí, foi nesse questionamento aqui, tá? Que Gauss, um famoso matemático, físico, que tem muitas contribuições aí para matemáticas e outras áreas, descobriu os números complexos. Eu sei que vocês já ouviram falar, isso pode ser uma aula futura nossa, tá? E aí, o que Gauss fez na hora que ele chegou nessa parte aqui? Imagina, o pessoal não conseguia resolver a equação de segundo grau, travava aqui nessa parte, tá? E aí ele pensou, bom, eu vou chamar esse menos 1 de i ao quadrado. E aí ele pegou e substituiu aqui, isso é só curiosidade, tá, gente? Ó, e Gauss fez isso com 18 anos. Então, ele veio lá, ó, jogou aqui o i ao quadrado, né? E aí eu sei que como está elevado ao quadrado, a gente consegue sair com mais ou menos i. Então, a raiz quadrada de menos 1 é mais ou menos i, e ele é um conjunto dos números complexos, não é mais um número real. Então, quando a gente pensa em número real, a gente está pensando em quê? A gente tem lá os naturais, que são os positivos inteiros, aí a gente tem os inteiros, que são os positivos, os negativos e o zero. Aí a gente tem os racionais, que são as frações, os números decimais, as dízimas periódicas. Aí depois a gente tem lá os irracionais, que são raiz de 2, π, que são números que têm uma sequência infinita que nunca se repete. E todos esses números são reais, que é o conjunto dos reais que a gente trabalha. Fora isso, tem o conjunto dos números complexos, que é o mais ou menos i aqui, que é o que está fora desse conjunto dos reais, tá? Então, como a gente está resolvendo equações do segundo grau para o conjunto dos reais, isso aqui não tem solução. E como que a gente escreve? Solução vazia. Tudo bem? Beleza, gente? Então, toda vez que eu tiver uma raiz quadrada de número negativo para o conjunto dos reais, essa solução não existe. Agora, se a gente estiver trabalhando no conjunto dos complexos, aí sim isso vai existir e aí fica para uma próxima aula futura aí, beleza? E aí, vamos lá, continuando aqui para a equação do segundo grau. Agora, eu vou apagar aqui, tá, gente? Eu vou fazer um exemplo faltando o C. Então, como que fica se faltar o C? Aí a gente muda o jeito de resolver.
Então, se falta o b, a gente consegue isolar o x ao quadrado, que nem a gente fez no primeiro exemplo e no segundo. Agora, se falta o c, por exemplo, x ao quadrado mais 7x igual a 0. Tá vendo? Eu não tenho um número sozinho. E eu não consigo mais isolar o x. Por quê? Eu tenho x ao quadrado e tenho x elevado a 1. Então, o que eu vou fazer? Como eu tenho x se repetindo nos dois membros da equação, eu vou colocar em evidência. Então, aqui eu coloquei o x em evidência e aí eu faço o quê? X ao quadrado dividido por x dá x elevado a 1, tá? Mais, copio o sinal, tá? 7x dividido por x, sobra só o 7. Igual a 0. E aí, o que eu vou fazer agora? Eu vou pegar o que tá fora e igualar a 0. Então, x igual a 0. E o que está dentro, eu também vou igualar a 0. E aí, aqui ficou a minha equação do primeiro grau, é só passar o 7 positivo para o outro lado negativo. X igual a menos 7. Importante, se eu tenho uma equação do segundo grau, obrigatoriamente eu tenho que achar duas raízes. Percebe que aqui eu achei duas, ó, menos 4 mais 4, e aqui eu também achei duas, ó. Meu conjunto solução é quem? O menos 7 e o 0, tá? Aqui eu coloquei em ordem crescente, mas se você colocar na ordem decrescente não tem problema, tá certo também, tá? Beleza, gente? Vamos lá para o último exemplo dessa aula. Eu vou fazer um aqui faltando o C de novo, tá? Vou escrever aqui, falta o C. Só que com o sinal de negativo, vocês vão ver que é a mesma coisa, gente, não muda nada, tá? O modo de resolução, o jeito de resolução. Eu vou continuar colocando o x aqui em evidência, tá? E aí, x ao quadrado dividido por x sobra x, copio o sinal, menos 2x dividido por x dá 2, igual a 0. E aí, eu vou colocar aqui o que está fora, eu vou igualar a 0, então x igual a 0, ó. E o que está dentro, eu também vou igualar a 0, que vai dar x igual a 2. Então, aqui, acabei de achar a solução. X igual a 2, porque se é negativo, passa para o outro lado positivo, né, gente? E aí, aqui vai ficar lá 0 e 2. Essa é a minha solução. Beleza, gente? Então, é isso. Na próxima aula, a gente vai aprender a como resolver a equação do segundo grau completa. E aí, a gente vai aplicar a famosa fórmula de Bhaskara, tá? E aí, eu vou explicar para vocês a fórmula de Bhaskara, o estudo do delta. E depois ainda, a gente vai ter uma terceira aula sobre a equação do segundo grau para fazer ela com soma e produto, tá? Que é uma outra ferramenta. Beleza, gente? A equação do segundo grau é muito importante, por isso que eu estou dividindo em 3 aulas. É uma ferramenta aí que é show para vocês terem no bolso, beleza? Então, até a próxima. Tchau, tchau.